Você tem o costume de aceitar solicitações de amizade de pessoas que você não conhece em suas redes sociais? Conheçam Nicole. Ela nasceu no dia 12 de setembro de 1997. Ela era uma menina de 15 anos que vivia com seu padrasto, sua mãe e suas 3 irmãs mais novas no Maine, Estados Unidos. Nicole foi descrita como uma pessoa extrovertida, animada, que vivia cercada por suas melhores amigas. Ela também tinha um ótimo convívio com sua mãe. A mãe dela sempre a buscava na saída do colégio, elas iam para casa conversando. A mãe perguntava quais eram as novidades, o que estava acontecendo em sua vida, e elas viviam super bem assim. Em março de 2013, enquanto estava mexendo em uma de suas redes sociais, Nicole recebeu uma solicitação de amizade de um jovem chamado Caio. Ela se simpatizou com ele, achou ele gatinho, resolveu aceitar a solicitação e a partir daí os dois começaram a conversar todos os dias. Após algumas semanas, Caio disse para Nicole que queria se encontrar com ela. Ela então disse que tudo bem, mas como a mãe dela não permitia que ela saísse com pessoas que ela não conhecia, ela disse para a mãe que ia sair com uma de suas melhores amigas, a mãe dela deixou. E então, em uma certa tarde, ela foi se encontrar com o Caio. Ele a buscou de carro, eles deram algumas voltas, conversaram por algum tempo. E então Caio disse para Nicole que na verdade ele tinha 19 anos, que tinha uma filha de 4 anos, que ele não morava com a mãe da menina, que ela tinha ido embora quando a menina era bem pequena e que ele morava com a mãe dele. Ele também comentou que trabalhava cuidando de idosos e ao invés de ficar chateada com as mentiras dele, Nicole até achou legal, porque ela pensou, nossa, ele é tão maduro, nossa, eu estou conversando com uma pessoa que tem um carro, que trabalha, que tem uma filha, e ela achou toda aquela situação bastante interessante. Conforme os dias se passavam, Nicole ficava cada vez mais apaixonada por Kyle e como já estava cansada de ficar se encontrando com ele, inventando mil desculpas para isso, ela resolveu contar para a mãe que ia sair com um amigo. A mãe dela perguntou quantos anos ele tinha, ela falou que Kyle tinha 17 anos e então a mãe dela pediu que ele fosse até lá para conhecer ela. Nicole conversou com Caio, ele disse que não tinha problema algum nisso. No dia do encontro, ele foi até a casa dela, conversou com a mãe, e quando a mãe de Nicole perguntou quantos anos ele tinha, ele falou gaguejando que tinha 18 anos. A mãe dela, mesmo sabendo dessa mentira, não viu problema algum, deixou que ela saísse com ele. E então, eles foram até um parque, Caio levou a filha dele para que Nicole conhecesse, ela amou a menina amou ela também. Eles ficaram ali brincando juntos, e então apareceu a namorada de Caio nesse encontro. Nicole não tinha ideia de que ele estava em um relacionamento. No mesmo momento, ela ficou sem reação, ficou sem saber o que fazer, foi embora dali. E chegou em casa bastante chateada e contou tudo para a mãe. A mãe dela disse para ela que tudo ia ficar bem, mas ela ficou bastante triste porque em nenhum momento Kyle deu a entender que ele estava em um relacionamento. Após esse episódio, Nicole parou de falar com Kyle, porém a namorada dele, Sarah, era uma pessoa controladora e não gostou nada de ver os dois juntos. Ela começou a enviar diversas mensagens para Nicole, fazer posts em redes sociais, conversar com pessoas do colégio dela, dizendo tudo o que viu. Só que Nicole não queria nenhum problema, ela quis deixar tudo isso pra lá, não respondia a Sarah, não dava mais atenção pra Kyle e decidiu que ia deixar os dois pra trás e viver sua vida normalmente, como ela já vivia. Em maio de 2013, Nicole estava mexendo em suas redes sociais, como costumava fazer todos os dias. E então ela recebeu uma nova solicitação de amizade, dessa vez de um menino chamado Brian. Ele tinha 18 anos, ela achou ele muito bonito, ele era loiro, tinha um estilo surfista. Nicole ficou mega animada, resolveu aceitar a solicitação e a partir daí eles começaram a conversar. Após alguns dias, Brian disse para Nicole que alguns amigos dele iam fazer uma festa, perguntou se ela não gostaria de ir para eles ficarem juntos nessa festa. Nicole disse que sim, mas que ele precisava ir antes até a casa dela, conversar com a mãe, para que ela pudesse ir tranquilamente.
Brian disse que tudo bem, eles marcaram, e então no dia da festa, no horário em que ele deveria estar na casa dela, ele enviou uma mensagem dizendo que não achava a casa de Nicole de jeito nenhum, e como ele já estava atrasado, ele ia até a festa. Ele até perguntou se ela não conseguia ir com alguém até lá. Nicole disse que ia tentar ver o que ela podia fazer, mas as únicas pessoas que ela conhecia que tinham carro eram seus pais ou Kyle. Ela então resolveu mandar uma mensagem para Kyle. Ela falou que ela ia desculpar ele se ele fizesse um favor a ela. Kyle perguntou o que era, ela então explicou toda a situação e ele prontamente aceitou. Os dois então se encontraram, Kyle dirigiu até o local onde seria a suposta festa, e assim que chegaram ali, Nicole não encontrou festa, nem amigos e nem Brian. Ela então enviou uma mensagem para ele não a respondeu. Chateada com tudo isso, pediu para Kyle a levar de volta para casa. Ele a levou, e assim que chegou ali, sua mãe perguntou por que ela estava tão cedo em casa e por que estava tão chateada. Nicole explicou toda a situação, disse que não tinha encontrado a festa, e então ela passou a noite inteira triste porque ela queria ter se encontrado com Brian e não tinha conseguido isso. Na manhã seguinte, no dia 12 de maio de 2013, Nicole acordou bem cedo, era dia das mães, ela fez um cartão lindo para a mãe dela, a acordou, disse que a amava. E na mesma manhã, Sarah acabou descobrindo que Nicole tinha saído com Kyle e voltou a enviar mensagens para ela novamente. Nicole só ignorou, como sempre fazia, e então, após um tempo, Brian também enviou uma mensagem para ela. Ele perguntou por que Nicole não foi à festa, ela então explicou que não encontrou, que tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu. E então Brian perguntou se eles poderiam se encontrar aquela noite. Nicole se animou novamente porque ela queria muito se encontrar com ele, disse que sim. E então, por volta das 8h30 da noite, a mãe dela conversou com ela, disse que já estava indo dormir. Elas se despediram. Parece que Nicole não contou para ela que ia sair. Parece que ela esperou a mãe dela dormir. E após isso, ela saiu de casa para se encontrar com Brian em uma rua próxima à sua casa. Como eu disse, o local onde eles marcaram era próximo à casa de Nicole, então quando deu mais ou menos 9 da noite, ela foi caminhando até lá. Só que algumas horas se passaram, o dia seguinte chegou, Christine, a mãe de Nicole, acordou e percebeu que ela não estava ali. Ela procurou pelo quintal, pela casa, não a encontrou. Ligou para o celular dela, só estava dando desligado. Então, ela resolveu ligar para uma das melhores amigas da filha para saber se elas estavam juntas. E assim que essa amiga atendeu, falou que não viu Nicole aquela noite e que provavelmente ela deveria ter saído com um menino chamado Brian, que tinha conhecido recentemente. A mãe falou que não conhecia esse Brian. A amiga de Nicole disse que já tinha visto ele nas redes sociais, que ia procurar por ele para saber se eles tinham se encontrado ou o que tinha acontecido, se ele sabia de alguma coisa. Mas assim que ela começou a procurar por Brian, ela não encontrou absolutamente nada. Ela então informou para a Christine, que ligou imediatamente para a polícia. Assim que eles atenderam e escutaram tudo que ela falou, eles disseram que ela não precisava se preocupar, que nada acontecia naquela cidade, que Nicole era uma adolescente, que em breve estaria em casa. A mãe dela disse que isso era impossível porque Nicole jamais desligava o telefone, mas eles continuaram dizendo que era só ela esperar que Nicole ia aparecer e não ajudaram em nada. Assim que desligou o telefone, ela não aceitou aquilo, pegou várias fotos, tanto ela quanto o padrasto de Nicole e seus amigos distribuíram, mas infelizmente não encontraram nada. Somente no dia seguinte, no dia 14, os policiais foram até a casa dela para saber exatamente o que tinha acontecido. As investigações então começaram, muitas pessoas ajudaram a procurar por Nicole, inclusive Kyle apareceu na casa da família e perguntou para Christine se podia ajudar em alguma coisa. Ele até se ofereceu para cuidar das filhas dela enquanto ela estava resolvendo tudo, mas Christine não aceitou. Os investigadores conversaram com a família e com os amigos de Nicole para entender o que se passava na vida dela e estar a par de tudo. E então eles indicaram 2 pessoas como pessoas de interesse. A primeira era Sarah, namorada de Kyle, porque segundo eles ela falava para quem quisesse ouvir que não ia com a cara de Nicole. E a segunda pessoa era Brian, a pessoa que ela estava conversando. Primeiro, os policiais descobriram quem era Brian, qual era o sobrenome dele, descobriram onde ele morava.
Eles foram até a casa desse Brian, e assim que chegaram ali, eles perceberam que o Brian, que estava na frente deles, não tinha nada a ver com o Brian que Nicole conversava. Eles eram totalmente diferentes. Só que eles ficaram conversando e interrogando ele para entender o que ele tinha a ver com isso tudo, sabe? O menino não sabia de absolutamente nada, só que durante a conversa, os investigadores descobriram que esse Brian já tinha namorado com Sarah. E foi aí que eles conseguiram juntar algumas peças. Fora que, ao analisar as conversas de Brian com Nicole, eles descobriram o local de onde essas conversas se originavam. E assim que foram até essa casa, eles descobriram que a casa era de Kyle. Kyle disse que Sarah estava morando com ele há algum tempo, disse que ela não estava ali naquele momento, e então os policiais pediram que ela fosse até lá para que eles pudessem interrogar. Sarah então foi, eles conversaram com ela disse que sim, tinha alguns desentendimentos com Nicole, mas que ela não sabia onde ela estava e que ela não tinha nada a ver com isso. As investigações então se intensificaram, eles começaram a procurar em uma área arborizada próxima à casa de Nicole, eles levaram cachorros, tinha várias pessoas ali, e então eles encontraram uma calça, um moletom rosa, um tênis e uma meia. Assim que Christine viu, ela reconheceu como sendo de Nicole. Eles também encontraram uma máscara de esqui próximo ao local onde tudo estava. Eles levaram tudo para análise e assim que receberam os resultados, eles perceberam que as amostras que tinham naquelas coisas batiam exatamente com a amostra que eles tinham de Kyle. Ele então foi interrogado. A todo momento, Kyle dizia que era inocente, que ele não tinha nada a ver com isso. Ele falou que na noite do dia 12 tinha ido buscar a namorada na casa da mãe, que ele não sabia de nada. Só que a localização do celular dele estava exatamente entre 8h30 a 10 da noite, no local onde eles encontraram tudo aquilo. Como Kyle não falou nada, ele foi liberado. Só que assim que ele chegou em casa, ele resolveu confessar tudo para Sarah. Ele falou o que fez, falou onde Nicole estava e no dia seguinte, Sarah foi até os policiais e contou tudo o que ele disse a ela. Após escutar tudo o que Sarah tinha a dizer, no dia 20 de maio de 2013, os investigadores foram até um bosque que ficava a 16 quilômetros da casa da família. E assim que chegaram ali, eles encontraram Nicole sem vida. Após análise, eles encontraram mais amostras que combinavam com as de Kyle. E então, aí sim, ele foi preso e foi julgado. No julgamento, Kyle a todo momento dizia que era inocente, que ele não teve a intenção de fazer nada. Os promotores provaram com evidências que ele foi o responsável sim. E apesar de Kyle não confessar oficialmente, ele comentou sobre o que aconteceu com várias pessoas. E supostamente, segundo ele estava chateado porque Nicole não estava querendo mais conversar com ele. E então ele criou o Brian para conquistar ela. E no dia que ela foi se encontrar com o Brian, era ele quem estava lá. Só que como ele estava com a máscara de esqui, ela não sabia que era ele. A intenção de Kyle, segundo ele, era deixar Nicole em um local. E então, nos outros dias, ele ia ajudar a família dela e os amigos nas buscas, ia encontrar Nicole sendo o herói de toda a situação, e aí sim, ela ia se apaixonar por ele. Só que, segundo ele, no meio do caminho, aconteceu algo imprevisto, algo que ele não teve intenção. Durante o julgamento, os promotores disseram que não acreditavam que essa seria a ideia inicial de Kyle, e sim que, na verdade, ele queria ter relações com Nicole e por isso criou toda essa história de Brian. De acordo com os promotores, assim que Nicole chegou ao local do encontro, ele a surpreendeu e a levou até uma área arborizada. E assim que chegou ali, ele tentou ter relações com ela, mas para surpresa dele, ela reagiu e conseguiu identificar quem era ele. Kyle então percebeu que seu plano não ia para frente, já que Nicole o reconheceu e então ele a estrangulou. Kyle não cansava de dizer que era inocente, que ele não tinha nada a ver com tudo aquilo. Ele até tentou colocar tudo em cima de Sarah, só que ela também testemunhou, ela contou todos os detalhes que ele deu no dia em que revelou tudo para ela. E Sarah conseguiu provar que na noite do dia 12 ela estava na casa da mãe. Com tudo isso, ao final do julgamento, Kyle pegou 60 anos, ele nunca demonstrou emoção, não pediu desculpas e nunca respondeu nenhuma das perguntas que o padrasto e a mãe de Nicole fizeram. Uma das perguntas de Christine foi se Nicole chamou por ela
no momento em que tudo aconteceu. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. É muito triste tudo o que aconteceu com a Nicole. Ela parecia ser uma pessoa ingênua, carente. Se puder, deixe seu comentário aqui me dizendo o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente seu comentário. E se puder também compartilhe em suas redes para me ajudar no engajamento. Sempre estou compartilhando vocês lá no Instagram, eu sou @marissa.neves lá, então se puder compartilha que eu estou sempre de olho, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. O próximo vídeo é na quarta. Eu espero muito vocês aqui. Se puder também, seja membro aqui do canal para apoiar a gente, para nos ajudar. Mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.